Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Aproveitaram bastante? Gostaram? Sábado e domingo, hein? Vocês ficaram descansados, sem ter atividades para fazer, retomando o fôlego, porque hoje nós começamos, mais uma semana. E aí, vocês gostaram do culto? O culto que Tia Di preparou para vocês com tanto amor. E hoje nós vimos a história de quem? A história de Salomão. Salomão foi o filho de Davi e Salomão também se tornou rei. Lembra que Tia Di também falou? Que Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor. E a Bíblia diz, se nós quisermos ter sabedoria, nós podemos pedir para o nosso Senhor Jesus, porque Ele nos dá sabedoria. Viu aí como é que Salomão resolveu a questão dessas duas mulheres? Pela sabedoria que o Senhor deu a ele. Olha só, então lá na parte do culto nós já oramos, não foi isso? Mas Tia Verônica quer falar o versículo que nós vamos falar durante toda a semana. Está aqui, em 1 João 4, no versículo 11, que diz assim: amigos, em outras Bíblias também diz que são amados, né? Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Olha só, esse amor que Deus tem para conosco, por mais coisas que nós façamos que às vezes não agrada ao Senhor, mas o Senhor, Ele continua nos amando. E às vezes quando o coleguinha faz algo que nós não gostamos, eu não gosto mais desse coleguinha. E não, olha o que o versículo fala, que assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então vamos amar uns aos outros? Esquecer o que ele fez com a gente. Ele me machucou, mas eu o amo, porque Jesus manda assim, não é isso? Esse é o mandamento do Senhor Jesus. E olha só, que dia é hoje, Tia Verônica? Hoje é 13 de julho, segunda-feira, 13 de julho de 2020. Nós vamos dar início agora a mais uma semana. E hoje a nossa disciplina será de, português. Nós já estamos encerrando o nosso livro de português, ok? Com essa atividade do registro de aprendizagem de hoje e do refletindo, nós vamos terminar o nosso livrinho de português. Então vamos lá? Olha só. No registro de aprendizagem, vocês vão fazer atividades que vai falar sobre rimas, sobre grau do substantivo, se o substantivo está no aumentativo ou se está no diminutivo. Vai falar sobre parágrafo, que está tão fresquinho aí na cabeça de vocês, que nós vimos sobre o parágrafo a semana passada. Então vai falar sobre, vamos ver aqui, sobre o grau do substantivo, sobre as rimas, sobre o parágrafo, sobre os sons nasais, que Tia Verônica já deu essa aula algum tempo atrás, que os sons nasais, muitas vezes, lembra quando uma pessoa está gripada, que ela começa a falar, parece que a voz dela está saindo aqui, pelo nariz? Lembra que Tia Verônica falou? Então, nós vamos, passear um pouco por esses assuntos, só uma revisãozinha rápida. Olha só, lá na página 44 do livro de português de vocês, fala assim, que os sons se repetem, isso são as rimas. Olha só, os sons se repetem formando uma combinação de palavras. Os sons vão se repetir fazendo uma combinação de palavras. Olha só o exemplo que ele deu aqui, olha só. Outono vai rimar com sono. Fé vai rimar com café, rima com pé. Então assim, os sons, ele teve o quê? Teve uma combinação, os sons se repetiram e teve uma combinação de palavras. Isso que são as rimas. Mamão vai rimar com melão. Outra rima que a gente pode falar também, pé vai rimar com chulé e várias outras rimas. Vocês também fizeram essa atividade sobre rimas. Olha só, agora vamos falar sobre os sons nasais. Olha só, os sons nasais vai ter o uso do tio, não é? Quando fala assim, mamão, parece que tem um sonzinho saindo lá do nariz. Mamãe, por quê? Olha a presença aí do tio na palavra mamão e na palavra mamãe. Olha só, aí na página 46 do livro de vocês, vai falar sobre sons nasais. Então diz assim, ao comparar as palavras acima, olha só, percebemos que o som delas, com o uso do tio, é pronunciado de maneira diferente. Quando as palavras têm o uso do tio, aí essas palavras, a pronúncia delas vão ter o som diferente, porque parece que vai aqui, o som nasal, o som que está saindo aqui, parece que sai do nosso nariz. Então é isso, o tio é pronunciado de modo diferente dos sons de palavras que nele aparecem. Isso vai acontecer por quê?
Porque assim como o M e o N vão marcar os sons nasais. Então, o tio, o M e o N vão marcar sons nasais, ok? Aí, a tia Verônica vai mostrar agora o que está escrito na página 46 para vocês. Só para vocês relembrarem. Olha só. Aí, ó, os sons nasais, às vezes uma letra ou um símbolo, pode servir para mudar o som de outra letra. Ó, observe o que acontece nas palavras a seguir. Abelha com A, mas quando a gente vai para outra palavra, ó, para ambulância, olha o som nasal aparecendo. A palavra elefante, quando vimos para a palavra empada, olha o som nasal aí acontecendo, ó, empada. Igreja, ó, mudou a letra, ó. Então vai mudar também o som. Igreja, quando vimos para a palavra ímpar, com o uso do M, olha aí mudando o som da letra. Orelha, quando vimos para a palavra ombro, vocês estão vendo? Olha só como muda. Uva, uva. Agora, olha o som saindo, parece que sai do nariz. Olha só, então vocês não podem esquecer que o tio, vamos de novo, o tio, assim como o M e o N, eles vão marcar os sons nasais. Vocês fizeram essa atividade, ok? Agora vamos aqui, ó, para a página 47. A página 47 vai falar sobre o quê? Sobre o aumentativo e o diminutivo das palavras. Quando a tia Verônica fala assim, ó um exemplo que tem aqui na página 47. Tia Verônica vai mostrar para vocês. Olha só, tem aqui rata, que é a palavra normal, é rata. Aí se eu pegar aqui, ó, no diminutivo, vai ficar ratinha. Olha só, rata, ratinha. Então eu tirei o A e acrescentei o inha, ficou ratinha. A palavra é café, a palavra normal é café. Aí, se eu quiser colocar o diminutivo dessa palavra, eu tiro o E e coloco o inho. Então, vai ficar cafezinho. O inho não, eu coloco o zinho. Eu vou colocar o final da palavra aí, zinho. Então, vai ficar cafezinho. Então, assim, ó. Assim como na história, olha só. Para coisas grandes, usamos a forma no aumentativo e para coisas pequenas, usamos a forma no diminutivo. Não é isso? Olha só, gato, a palavra normal é gato, mas já a palavra no aumentativo vai ser gatão. A palavra no diminutivo vai ser gatinho. Agora, crianças, já existem palavras que a grafia dela normal, a palavra normal, é como se já estivesse no aumentativo, como a palavra sabão. Sabão não está no aumentativo, ela é a palavra normal, ok? E do parágrafo também, como nós já vimos, não é isso? O que tem no primeiro parágrafo? O que tem no segundo parágrafo? Que foi um assunto que nós vimos, ó, na aula passada. Ah, tem também sobre perguntar, não é feio. Quando vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês têm que fazer? Tia, me explica, porque eu não estou conseguindo entender. Não é guardar a dúvida, não, é perguntar para se livrar daquela dúvida, para que vocês possam entender o assunto. Então, nós também vimos, ó, a organização do texto. A organização do texto está como? Está em parágrafos, não é isso? Olha só, no início vocês têm que apresentar o tema do texto. Vocês fizeram isso a semana passada, na segunda-feira passada. Aí, o que vai acontecer no meio, no segundo parágrafo? Você já tem que ter informações que vão enriquecer esse texto, não é isso? E no fim, o que acontece no fim? No fim, você já tem que ter aquela ideia de fechamento. Uma coisa assim, ó, como que eu vou fechar meu texto? E para que vocês possam fazer esse texto, escrever o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, o que vocês têm que fazer? Tem que buscar informações sobre aquela temática, sobre aquilo que vocês querem escrever. Se eu for falar, ó, fazer um texto sobre lápis de cores, eu tenho que procurar informações sobre o lápis de cores, como que se fabrica esse lápis de cores, quantas cores podem ter. Então, eu não posso falar assim, eu quero fazer um texto sobre lápis de cores e eu fazer do meu jeito. Não, eu tenho que procurar primeiro as informações, ok? E o que nós vimos no parágrafo também? Que quando nós formos escrever esse texto, nós temos que dar uma distância, não foi?
entre o começo da folha de mais ou menos 1 centímetro, para que possamos começar o nosso texto, não foi isso? Então é isso aí, ó. Tia Verônica só deu uma recapitulada rápida no que nós já falamos. E agora nós vamos fazer, ó, tia Verônica vai fazer a leitura do registro de aprendizagem e do refletindo. E com essas duas atividades, nós encerramos aqui, ó, o nosso livrinho de português. Agora vamos para a leitura da nossa atividade. E não esqueçam, qualquer coisa, vocês ligam para a tia Verônica para tirar dúvida. Então vamos lá para ler a nossa atividade do dia. Página 64, registro de aprendizagem. A primeira questão diz assim: que palavra tem um som que melhor combina com o som da palavra janela? Aí vai ser beira, jarra, amarela ou bolsa. Só vai ter apenas uma alternativa correta. Questão 2. Complete o espaço a seguir com a palavra que rima com dia. O sol nasceu, lá vem mais um dia, cheio de cor, calor e disposição, paz, força ou energia. Também vai ter apenas uma alternativa correta. Terceira questão. Escrevemos sons nasais usando vírgula e ponto final, as letras M, N e o sinal gráfico til, apenas a vírgula ou a letra O. Também vai ter apenas uma alternativa correta. Quarta questão. Assinale a frase que apresenta o substantivo no aumentativo. A menina tem grande medo do escuro. Júlio deu um sustão no seu amigo. Lavei a mão com sabão. Os alunos estavam brincando no pátio. Também só vai ter apenas uma alternativa correta. Tia Verônica já explicou tudo isso aí para vocês. Vamos agora para a página 65, a questão 5. Assinale a frase que apresenta o substantivo no diminutivo. Ana pegou emprestado um livrinho da biblioteca. Meu irmão pequeno gosta de brincar de bola. A professora pediu para parar de conversar. Vovó preparou um bolo de cenoura. Também só vai ter apenas uma alternativa. Agora aqui, leia o texto abaixo. Vamos estar lendo aqui um textinho com 3 parágrafos, que diz assim: os modernos chinelos de LED. Quem nunca precisou levantar à noite para ir ao banheiro, beber água ou até mesmo fazer um lanchinho, pode não entender bem para que serve o chinelo com lâmpadas de LED. Ele tem 2 utilidades: calça os pés e funcionam como uma lanterna. Ao calçar o chinelo, a lâmpada se acende, evitando que a pessoa ande no escuro. Esse novo chinelo com lâmpada de LED oferece segurança e economia de energia. Também mantém os pés confortáveis e aquecidos. Então, esse textinho foi um textinho informativo. Ele passou informações sobre os modernos chinelos de LED. Página 66 vai ser referente ao textinho que acabamos de ler. Sexta questão. O que é um parágrafo? Cada bloco de texto iniciado a uma pequena distância da margem, a ideia principal do texto, o título do texto ou o texto completo, vai marcar apenas uma alternativa. Sétima questão. O objetivo do texto, os modernos chinelos de LED, é mostrar invenções atuais, apresentar o chinelo com lâmpada, incentivar a economia de energia ou incentivar novas invenções. Também tem apenas uma questão correta. Oitava questão. O parágrafo 2 do texto apresenta o novo chinelo com lâmpada, afirma que não dá para viver sem um chinelo com lâmpada, explica para que serve o chinelo com lâmpada, ou a última alternativa, explica onde comprar o chinelo com lâmpada. Nós já trabalhamos isso aqui, então tá fácil de vocês entenderem, ok? Agora vamos para a página 67, a 9ª questão, o parágrafo 3 do texto. Afirma que é preciso comprar lâmpadas para pôr no chinelo, informa o preço do chinelo, mostra que o chinelo é perigoso ou explica que o novo chinelo oferece segurança, economia e conforto. 10ª questão. Ao escrever um texto informativo onde vocês vão passar informações, o que é necessário? Apresentar as informações fora de ordem, escrever apenas 2 frases, organizá-lo em início, meio e fim, ou inventar as informações. Olha, nós já vimos tudo isso. Questão 11. Quando não entendemos bem uma explicação, o melhor a fazer é o quê? Ficar quieto e deixar a dúvida para lá?
perguntar para a professora ou para a pessoa que está explicando, tentar entender sozinho sem pesquisar sobre o assunto, ou fazer de conta que entendeu. E aí, qual será a alternativa correta? Lembrando que tia Verônica também já falou sobre isso. Vamos agora para a página 68 no Refletindo. Olha só. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Isso está em Gênesis 1, no versículo 27 ao 28. Crianças, olha que coisa mais importante. Está dizendo aqui, que Deus nos criou parecidos com Ele. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Olha só, um aspecto também importante é o fato do ser humano ser único e capaz de se expressar por meio de linguagem escrita ou verbal. E, além disso, se valer da criatividade que Deus o dotou para essas e outras tarefas, para que eles possam fazer várias e várias coisas. Depois de ter criado todas as coisas, Deus criou a sua obra mais bela e completa, que foi nós, os seres humanos. Deus mesmo se encarregou de, com as suas próprias mãos, criar o homem parecido com ele. Olha só, crianças, Deus, ele criou todas as coisas através da palavra. Ele falou: haja luz e houve luz. Mas o homem foi uma criação tão importante para o Senhor. Deus nos ama tanto que Deus nos fez com as suas próprias mãos. Olha que coisa mais linda. Então vamos lá. Depois, Deus soprou a vida nas narinas de Adão. O primeiro homem nasce. Então, um mundo belo, com animais, plantas, árvores, cores e sons por todos os lados. Assim que Adão desperta, recebe do próprio Deus a missão de cuidar com zelo de tudo aquilo. Mas, além de cuidar, Deus também deu a Adão a importante tarefa de, com criatividade e zelo, criar coisas boas com tudo que estava sob os seus cuidados. Mas não se engane, essa não foi uma tarefa dada apenas a Adão, e sim a todos nós. Assim, você também tem a responsabilidade de, com criatividade, criar coisas boas que agradem ao Senhor. Olha só, então é responsabilidade de todos nós. A primeira questão aqui do Refletindo: do que você leu nessa página, o que você aprendeu de mais importante? Vocês vão gravar um áudio e mandar a resposta para a tia Verônica. A segunda questão também vocês vão gravar o áudio e mandar para mim. Como isso que você aprendeu nessa página se relaciona com o que você aprendeu nessa unidade? A terceira questão, vocês vão fazer lá no caderno de registro de vocês. Ilustre em seu caderno o que você mais aprendeu de importante nessa unidade. Transforme esse desenho em um texto. Desculpe, crianças, no caderno de registro não, vocês vão fazer no caderno de português. E não esqueçam de colocar a data da atividade. Assim que terminarem, tirem a foto e mandem para a tia Verônica. Qualquer dúvida, não esqueçam de me ligar ou então de estar fazendo uma chamada de vídeo para tirar a dúvida. Lembre-se sempre que perguntar não é feio.